Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queira tomar o vosso assento, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo na temática proposta desse abençoado seminário, livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 1. Livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 1. Enquanto a igreja localiza o texto bíblico, quero externar a Deus a minha gratidão estar nessa casa de oração pela primeira vez. Louvores a Deus pela vida do muito digno servo de Deus, abnegado príncipe do Senhor, pastor Felipe Lopes. Gratidão, obrigado pelo carinho, pastor. Os céus continuem abençoando o Senhor. Em nome de quem quero cumprimentar todo o corpo de obreiros, que Deus os abençoe de uma maneira especial. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diz: eu também. Crente é feliz de graça. O pastor me autorizou, eu vou estar apresentando alguns materiais, com a permissão do pastor, bem rápido. Escatologia, compreender os mistérios do fim, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, batalha do Armagedon, reino milenar, tipos de escolas de interpretação do livro de Apocalipse, do zero avançado, para o seu crescimento de ordem pessoal, espiritual e ministerial. Prefaciado pelo pastor Jeremias Borges, diretor do Ministério do Belém. Segundo livro também, guia prático de interpretação bíblica. O que é interpretação bíblica, o que é hermenêutica, exegese, texto conjuntivo, narrativo, descritivo, estrutura do Antigo Novo Testamento, escola de Alexandria, Antioquia, do zero ao avançado para o seu crescimento, prefaciado também pelo pastor José Roberto, diretor do Ministério do Belém. E este também, homilética, pregando com excelência. O que é pregação? História da pregação, propósito da pregação, história da retórica homilética, oratória, como preparar o sermão expositivo, textual, temático, do zero avançado, prefaciado pelo pastor Elias Torralbo, diretor da FAESP. Os irmãos que quiserem, ali atrás, tem para a sua edificação. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Me faça acompanhado com o cooperador Jonathan, que Deus abençoe de uma maneira especial. Diz o texto: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada com uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4, para quem trouxe glória a Deus na alma. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E a igreja diz: glória a Deus. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da casa do Deus vivo, eu peço uma vez mais que você redobre a sua atenção, pois certamente o estudo dessa noite é para a sua edificação de ordem pessoal, espiritual e ministerial. Quando abrimos a nossa Bíblia naquilo que nós conhecemos como o período neotestamentário, chamado Berit Hadashah, o texto de Apocalipse capítulo 21, é uma promessa fidedigna, datada pelo apóstolo João, aproximadamente no ano 90 a 95 depois de Cristo. Para que você possamos compreender o texto, é necessário analisarmos o contexto. O contexto vai nos apresentar que João agora
exilado na ilha chamada Ilha de Patmos. A palavra Patmos no original significa mortal. Ilha esta que ficava a cerca de 64 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso. Cidade esta que é a quarta maior cidade do Império Romano do século I da era cristã, possuidora de 250 mil habitantes, um anfiteatro com 25 mil lugares e o templo da deusa da cidade, com cerca de 127 colunas de mármore puro, cada coluna com 22 metros de altura. Em cada coluna havia uma sacerdotisa pagã, cultuando com seu próprio corpo, com os turistas que vinham naquela cidade. Porém, chega um homem na cidade de Éfeso, aproximadamente de 1,5 metro, caolho, manco de uma perna, porém cheio do Espírito Santo, pregando que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, em breve voltará. Aquele homem é considerado como o maior bandeirante do cristianismo do Novo Testamento, a saber, o apóstolo Paulo. O contexto bíblico vai nos apresentar que João, o contexto vai aplicar àquele que é considerado o discípulo mais novo a ser chamado para o ministério terreno apostólico de Cristo. A palavra João em grego é Ioannes, que significa dizer agraciado, graça divina, favor imerecido dado de Deus para a humanidade. João é considerado também como um dos maiores escritores do Novo Testamento, escrevendo o 4º evangelho, o evangelho ímpar da intimidade, 3 epístolas universais e um único livro profético do Novo Testamento, a saber, o livro de Apocalipse. João também é considerado como teólogo dos apóstolos, porque ele vai defender a divindade de Jesus Cristo contra uma teoria gnóstica herética. A palavra gnosticismo, nesse sentido, aplicava o conhecimento elevado de que, sendo a matéria má, Cristo não pôde estar em carne, porque a matéria é má e Deus é bom. Ele estava num corpo especificamente chamado de fantasmagórico. Mas o contexto vai nos apresentar que João ratifica: aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne e ressuscitou, este não tem o Espírito de Deus. Porém, o contexto vai nos apresentar ainda mais que Paulo ratifica em 1 Coríntios capítulo 15, que pela ressurreição de Jesus, a nossa salvação está garantida. Salvação garantida pelo sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Os 3 tempos da salvação: estamos pelo sacrifício, somos pela graça e seremos pela glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo ratifica: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Palavra que nos expressa a manifestação da esperança de Paulo. Ora, o texto que acabamos de ler vai nos falar a respeito da viva esperança de um estado eterno de glória. Permita-me conjecturar, conforme o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, Paulo ratifica que Deus dividiu a humanidade em 3 povos: gentios, Israel e a igreja de Deus. Gentios que não são da descendência de Israel segundo a carne, filhos de Abraão não segundo a carne, também não. Mas o contexto vai nos apresentar que nós somos filhos de Abraão por Jesus Cristo segundo a fé. E a nação de Israel fora simplesmente colocada no cenário salvífico pela misericórdia de Deus e pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quando abrimos a nossa Bíblia, somos sabedores que o livro de Apocalipse, você sabe melhor do que eu, é a palavra em 2 termos grego, apo, tirar de, e o verbo calumina, véu, tirar do véu, mostrar aquilo que está em oculto. João agora vai receber a incumbência de datar, escrever, transcrever a revelação bíblica do dia do Senhor. O contexto vai nos apresentar que, segundo Eusébio de Cesareia, João é considerado o último dos apóstolos. Ele agora já não é um jovem robusto, ele é um senhor de idade, cabelo branco, pele enrugada, perseguido pelo império, mas agraciado pela presença. O contexto vai nos apresentar que nesse período, o próprio João, como já não conseguiam matar ele,
segundo o contexto histórico, declara: aquele que sucedeu Nero, aquele que é um imperador Domiciano, vai pegar agora um tacho de azeite borbulhando e vai pegar o corpo quase que cadavérico de João e vai colocar dentro do tacho para matar aquele que é amigo de Cristo. No período da agonia, Domiciano está esperando ouvir o grito de morte de João, mas o velho João, amigo do Cristo da cruz, levanta, segundo a história eclesiástica, no meio do tacho e declara: Domiciano, maior é o azeite que está do lado de dentro do que o azeite que está do lado de fora. A perseguição não mata cristão. Com a permissão do pastor Felipe Lopes, diga para alguém: a perseguição não mata cristão. A perseguição só revela quem é trigo e quem é joio. Quem é joio corre, quem é trigo permanece. Quem é joio foge, mas quem é trigo glorifica. Se tem trigo na casa, levanta a mão e glorifica. João, agora exilado na ilha chamada Patmos, arrebatado até o dia do Senhor. Essa ilha banhada pelo mar Egeu, a sua geografia é de 16 quilômetros quadrados, uma espécie de colônia penal do Império Romano do século I da era cristã, para habitar os inimigos de Roma. Sabe o que o texto declara? Domiciano não consegue matar, ele isola, exila. E o texto declara: eu, João, vosso conservo na aflição do evangelho de Cristo Jesus, estando exilado na ilha chamada Patmos, fui arrebatado até o dia do Senhor. A palavra dia do Senhor em grego é hemeratokirios, que significa o dia da revelação do Senhor. O livro de Apocalipse, você sabe melhor do que eu, e eu preciso entrar já no texto, senão o pastor não vai me chamar mais. O contexto vai nos apresentar que nessa oportunidade, João, agora arrebatado até o dia do Senhor, ele tem a revelação em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que devem acontecer. E o texto ratifica que o livro de Apocalipse, ele é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 21 juízos, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 300 símbolos proféticos, 4 escolas de interpretação, preterista, futuricista, historicista, idealista, subdividido em 3 partes. As coisas que vistes, capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2 e 3, as coisas que acontecerão, capítulo 4 ao 22. Para quem trouxe glória a Deus, segunda divisão pentecostal do livro de Apocalipse, capítulo 1, as coisas que vistes, capítulo 2, as coisas que são, e o capítulo 3 também, capítulo 4, a igreja arrebatada, capítulo 5, a igreja glorificada, capítulo 6 ao 18, grande tribulação, capítulo 19, batalha do Armagedon e botas o cordeiro, capítulo 20, milênio e juízo, capítulo 21 e 22, estado perfeito da glória de Deus, que nós vamos habitar a presença. O contexto vai nos apresentar que João, ele ratifica a importância da revelação no período de perseguição. O texto ratifica em Apocalipse capítulo 21 e 22, que é o chamado perfeito estado. Não confunda com milênio. O milênio será um período de reinado de Cristo na terra, de forma literal, visível e com a igreja glorificada. Permita-me, porque o contexto nos apresenta que quando a igreja for arrebatada, vocês já estudaram sobre isso, do verbo harpazo, da Vulgata Latina de Jerônimo, contemporâneo de Agostinho de Hipona, rapturo, que significa dizer arrebatar, tirar de um lugar para o outro, segundo o verbo. E o contexto vai nos apresentar em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E depois, nós os que tivermos vivos seremos arrebatados. Versículo 18. Consolai uns aos outros com estas palavras. Não é para consolar com o TikTok, não é para consolar com o Instagram, não é para consolar com o Facebook, não é para consolar com a nova fofoca da semana, não, é para consolar com esta palavra. Deixa eu ver quem trouxe a palavra, ô glória, olha o povo da Bíblia aí, levante bem alto, filma isso, ô glória, este é o povo que vai subir, é o povo que ama a palavra, guarda a palavra, medita na palavra, examina a palavra. A igreja que vai subir é a igreja da
palavra. Aqui é a igreja da palavra. O contexto vai nos apresentar que no rapto da igreja, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque para chegar lá tem que ser transformado aqui primeiro. Versículo 52, no momento no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. A expressão aqui, átomo de tempo, no original grego, significa dizer tempo não contado. Átomo, partícula negativa A, em grego não. Dominei, cortado, não se pode computar. Apenas, segundo alguns dizem, menos de um segundo para estar diante do Rei da Glória. Vou repetir que eu vi um glória a Deus aqui. Menos de um segundo para ver os olhos como chama de fogo. Quem é de Bíblia já está entendendo ali. Menos de um segundo para ver o seu cabelo branco como a lã, puro como a neve. Menos de um segundo para ver o seu rosto brilhando como o sol ao meio-dia. Menos de um segundo para ver ele vestido de roupa branca até os pés. Menos de um segundo para ver o seu cinturão no peito. Menos de um segundo para ver os seus pés como latão reluzente saído da fornalha de fogo ardente. Menos de um segundo para ouvir a sua voz como a voz de muitas águas dizendo: vinde benditos do meu Pai. É a graça. O texto vai declarar que a igreja estará no céu e a grande tribulação na terra. Você sabe melhor do que eu. A sequência escatológica, escatologia geral, a três povos, gentios e a igreja de Deus. Escatologia pessoal, ligada ao indivíduo desde a morte até a ressurreição. Escatologia especial ligada ao livro de Apocalipse. Mas quando abrimos a nossa Bíblia, a sequência, a igreja arrebatada segundo a visão pré-milenista dispensacionalista clássica. A igreja não verá o anticristo, mas verá o Cristo com poder e grande glória. Mas pastor, eu sou pós. Fica tu e o anticristo que eu estou subindo. Quem está comigo? Deixa eu ver aqui. Porque a Assembleia de Deus, irmão, é pré-milenista dispensacionalista. Nos últimos tempos, devido a alguns cortes de alguns irmãos na internet, aí tem alguns jovens, alguns irmãos. A vida toda nós ensinamos e pregamos isso. Ah não, porque o teólogo tal. O teólogo tal não morreu na cruz do Calvário. Quem falou foi Jesus de Nazaré. O texto, quer texto? Então tome texto em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5,9. Não estamos destinados a ir à futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vou começar do 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso. Diz o que é santo, que é verdadeiro. O que tem a chave da viu que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Tem alguém que levantou a mão ali. Oh glória. Eis que diante de ti eu não pus uma porta encostada, meio aberta, não. A porta está aberta. Passa por ela. Eu conheço as suas obras. Eu sei as tuas obras. Eu conheço a tua história. É o texto. E ainda declara: aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são mais, mentem, eu farei que veio prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Versículo 11, para quem trouxe adoração na alma: eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12, ao que vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e de lá nunca sairá. Oh glória! Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando a igreja é arrebatada, ela baragaxerga. A expressão aqui, a preposição em grego é ek. Diga ek. É o epsilon e o kappa em grego, equivalente ao ek na transliteração.
que é seguido do verbo terel. E o contexto vai nos apresentar, pela gramática do original, que a igreja não será livrada mas será livrada da. É Deus rasgando o céu e arrancando a igreja da terra. Aleluia! Mas isso é mensagem para outro dia. O texto nos importa dizer que nesse período a igreja no céu de glória, tribunal de Cristo para aquisição de galardão. Já deixa eu abrir aqui o parênteses com a permissão do pastor. Olhe para mim, fique tranquilo. No tribunal de Cristo não haverá tristeza. Ponto. Exegeticamente, contextualmente, o texto imediato. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 15. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Porque a igreja estará no corpo de glória. E outra, não haverá remorso por aquilo que você não fez. Haverá só glória por aquilo que ele fez. Olhe para mim, olhe para os meus olhos azuis. No mundo espiritual, você não entendeu. Segundo o texto, você é salvo não pela obra que você faz, mas pela obra que ele fez. Todos os salvos receberão coroa, coroa da vida, coroa da alegria, coroa da justiça, coroa da glória. Coroa incorruptível. Permita-me, pastor. 1 Coríntios capítulo 9, Paulo ratifica que os atletas correm nos estádios para alcançar a coroa corruptível. Porém nós corremos a carreira da fé para alcançar a coroa incorruptível. Olha para mim. A coroa dos Jogos Olímpicos do ano 776 a.C. que iniciou é uma coroa de folhas. Ela dura apenas uma semana se for muito. Mas a coroa que você vai receber vai durar a eternidade de glória. glória. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Paulo ratifica, por quê? Porque desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. A igreja no céu de glória, tribunal de Cristo, recebimento de galardão. Alguns vão brilhar como o sol, outros como a lua e outros como as estrelas. 1 Coríntios capítulo 15, não vai dar para falar devido ao horário. Mas o texto vai nos apresentar que nesse período, a igreja no céu, grande tribulação na terra, 7 anos, 3 anos e meio, falsa paz, 3 anos e meio, pura destruição, 21 juízos, anticristo, pau quebrando e a igreja dando glória. Perdoe a figura de linguagem. O texto vai nos apresentar que no céu de glória a igreja estará. Dada a palavra de ordem, Jesus desce com a igreja. O anticristo é arrancado do seu poderio pelo resplendor da vinda de Cristo, pelo sopro da sua glória. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, ele se assentará no trono de Deus em Jerusalém, querendo ser adorado como Deus. O pacto é cortado, quebrado no meio, a nação é perseguida, 200 milhões de cavalos e cavaleiros, o rio Eufrates se seca, os reis do Oriente, Coreia do Norte, Japão, China, Taiwan, para batalhar contra o Deus de Israel e a nação de Israel para acabar. Mas o texto declara em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, eis que vê o céu aberto. As potências do céu cairão do céu à terra. A lua não dará o seu brilho, nem o sol a sua luz. E o texto declara, João, como é que é? Eis que vi o céu aberto. Eis um cavalo branco, que está sentado nele, chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Como é que ele é, João? Ele está vestido de um manto salpicado de sangue. Na sua cabeça uma coroa com muitos diademas. Os seus olhos é como chama de fogo. E aí, João, quem é esse? Está escrito na sua coxa e no seu manto. Quem ele é? Ele é Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele desce com a igreja. Diga comigo, com a igreja. As bodas do Cordeiro é parada por um período e a igreja é chamada para a batalha. Não, a igreja é chamada apenas para estar ao lado de Cristo, porque
você não vai levantar uma espada. Cristo vai aparecer e 200 milhões de cavalos cairão e cavaleiros. Só para você ter ideia, só no Brasil é 220 milhões de habitantes. Imagine essa nação. Todos caindo diante do Rei da Glória. O texto declara: pelo assopro da sua boca e pelo resplendor da sua vinda, ele vai matar o anticristo e o falso profeta. E a igreja vai estar como? Do lado. Diga para alguém: do lado. E os exércitos dos céus os seguiam. Eu não sei, mas conjectura de pregador doido, pentecostal. Naquele dia, quem sabe ainda haverá uma televisão estatal do anticristo. Quem sabe o repórter direto do Monte das Oliveiras vai estar cobrindo a maior batalha de todos os tempos, a batalha do Armagedon, que será travada no Vale de Meguido. A sua geografia é semelhante ao triângulo isósceles, 22 quilômetros nas suas laterais e 33 quilômetros na sua base, onde se foram as maiores batalhas ali. E naquela ocasião, quem sabe o repórter vai gritar e dizer: estamos aqui direto do Oriente Médio para cobrir a maior batalha de todos os tempos. Estamos na expectativa do aparecimento pessoal de Jesus Cristo, o Jesus dos crentes. Será que ele vem? Todos estarão na expectativa. Os reis da terra vão para a batalha na expectativa de matar o Deus de Israel, destruir a nação. Mas quem é que vem? O Filho e a igreja. Por isso que Apocalipse, Mateus 24, 27, melhor dizendo, declara que a vinda do Filho do Homem será semelhante ao relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o Pantocrator, todo-poderoso, todo olho verá, e as tribos da terra se lamentarão diante dele. E o texto bíblico declara que a igreja desce com Cristo, glorificada, ô glória. Quem sabe agora, no período de crise, as nações com as bombas atômicas, estratégia tática 1, 2, 3, bomba Satã 1, bomba Satã 2, ogivas nucleares, caças russos, tanques de guerra, estarão lá para destruir Israel e o Deus de Israel. Mas nesse período, no céu de Israel, vai abrir um clarão. Olha quem está descendo no Oriente Médio. Que está descendo, não dá para saber que brilho é esse. É uma bomba? É não. É um caça? Também não. Quem é este que está descendo aí? Filma na coxa, dá um zoom na coxa. Quem ele é? É Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem ama o Rei dos Reis, levante a mão que eu vou profetizar. O teu lugar está reservado na galeria dos santos. Adora! Já tem uma irmã do ciclo de oração ali com cabelo branquinho que pulou para adorar. A raiva do diabo é essa. O diabo não tem raiva de você por causa do seu sapato de cor alemão. O diabo não tem raiva de você por causa do seu iPhone 28 que ainda nem saiu. O diabo não tem raiva de você por causa do teu diploma. O diabo tem raiva de você, sabe por quê? Levanta a mão direita com a permissão do pastor. Permita-me quebrar um pouco o protocolo aqui. A mão direita, dá um tchauzinho assim pela fé. Diga para alguém: eu estou em ritmo de despedida dessa terra, porque o céu é o meu lugar. Pega na mão desse crente que vai pagar pizza para você hoje. Pega isso. Segura a mão dele lá em cima, isso. Por favor. É só isso, mais nada. Segura a mão dele, diga: nós vamos subir assim, em comunhão. Grita para ele, diga: sabe por que o diabo tem raiva de você? Diga: porque ele tem asas. Pode falar: ele tem asas e caiu. Porém você não tem asa,
mas vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Cadê a geração que vai adorar nos terceiros céus? Ela me adará cama sargue de Haué. Ela move o révio na gana serga da camaia. Ela dá o irrebica na serga. Olha Deus tomando lá atrás. Olha Deus tomando aqui na frente. Olha irmãs sendo renovadas. Tem jovem falando em línguas. Tem obreiros dando glória a Deus. Te prepara porque o céu te espera. A igreja sobe. A igreja sobe. Está bem, Dagabás. Aleluia. Aleluia. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos. Adora. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Aleluia. O céu te espera, o céu te espera. O céu te espera. O texto declara que Cristo descendo do monte, ou perdão, do céu com a igreja. Segundo o texto, será 7 meses. Segundo o texto, 7 meses para purificação por causa dos corpos. Grande será o banquete. Quando Jesus desce, os judeus perdendo a batalha vão gritar. Segundo o texto de Zacarias, profeta das visões, contemporâneo de Ageu, pós-exílico. O texto declara, Zacarias capítulo 3, os judeus naquele dia gritarão dizendo: Rabi! 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 Que feridas são estas as tuas mãos? Que feridas são estas as suas mãos? A igreja não vai perguntar, vai adorar, sabe por quê? A igreja já sabe, estas são as feridas que ele foi crucificado na cruz do Calvário. E o texto declara, e Jesus lhes falará abertamente, estas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Segundo o texto de Zacarias, profeta das visões, quando Jesus desce no Monte das Oliveiras, ele toca o monte, só os seus pés. Ele não pisa, o texto declara que ele toca. Ele não bate, ele toca. O monte se rasga no meio. A nação passa. Os mortos são agora retirados. E começa o estabelecimento do reino milenial. O contexto vai nos apresentar que na oportunidade vai se cumprir a oração da igreja por séculos: venha o teu reino. Esse venha o teu reino se aplica ao reino messiânico literal de Cristo. Por que a igreja ora isso? Porque a igreja já pertence ao reino espiritual, mas haverá o reino literal. Esse reino literal é simplesmente para cumprir a promessa de Cristo, de Deus por Cristo, para Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua descendência. Eu explico. E a igreja servirá como os reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O contexto vai nos apresentar que no Antigo Testamento existiam algumas alianças. Aliança abraâmica, aliança mosaica e aliança davídica. Aliança abraâmica, Sefer Bereshit, livro de Gênesis capítulo 12, aliança da terra. Aliança mosaica, Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo 20, aliança da lei. E a segunda aliança é a terceira davídica, aliança do trono, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 11 em diante. O contexto vai nos apresentar que a aliança abrâmica é da terra, a aliança mosaica é da lei e a aliança davídica é do trono.
Da terra porque Deus prometeu a terra. Da lei porque Deus suscitou profeta. E do trono porque Cristo reinará na terra. O texto vai nos apresentar que Davi falhou, Abraão falhou, Moisés falhou, Elias falhou, os profetas falharam, os patriarcas falharam. Mas de madrugada brilhou uma estrela em Belém. Na terra o Filho de Deus vem. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino se nos deu, o principado está sobre o seu ombro. E o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 10, 27. A unção que despedaça o jugo. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas aos cativos. Anunciar o dia do Senhor. Cumprindo em Lucas capítulo 4, versículo 18. Quando Cristo abre o pergaminho, o livro do profeta Isaías. Hoje se cumpriu o que o profeta profetizou. Para me concluir, devido ao horário, o texto vai declarar que na oportunidade Cristo vai estabelecer julgamento das ações, quem entra e quem sai. Quem foi amigo de Israel, quem foi inimigo, ovelhas, irmãos e bodes. Me perdoe, mas essa frase, graças a Deus aqui não, mas do outro lado tem um monte por aí. A frase do pregador calvinista, príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Haverá um tempo em que não haverá mais pastores apacentando ovelhas, mas haverá palhaços entretendo bodes. Por aí, graças a Deus, aqui não. Mas por aí, púlpito virou picadeiro, igreja virou circo, pastor virou palhaço e ovelha está virando bode. Mas aqui não, púlpito continua com fogo, palavra, unção, adoração. E o texto nos importa dizer que Cristo agora reinará mundialmente na capital chamada Jerusalém. O texto nos importa dizer que a palavra Jerusalém veio do hebraico Yerushalayim, Rair Yerushalayim, Hameler, a cidade do grande rei, Hameler Gadol, a cidade do grande rei. A palavra Jerusalém significa dizer cidade da paz, cidade da luz. Será a capital mundial de Cristo, onde ele se assentará para reinar sobre todas as nações. Alguns teólogos identificam que a nova Jerusalém descerá do céu e nessa oportunidade ela ficará em cima da Jerusalém carnal. Não é doutrina bíblica, mas alguns teólogos explicam isso, que basicamente ela ficará como cidade satélite, aonde os santos estarão em cima, reinando com Cristo, e a nação de Israel embaixo, no corpo natural. Quem é que entra no milênio? Entrará no milênio os gentios e pessoas com corpos naturais. O texto nos importa dizer que Zacarias ratifica a nação ou os povos que não irem até Jerusalém, entregarem a sua adoração ao Senhor, o Senhor não mandará chuva sobre a sua terra. E a igreja estará com corpo de glória, diga glória. Pastor, me dá uma base bíblica, te dou. O corpo ressurreto de Jesus é o princípio mais ou menos que se dará para a igreja. É o corpo que atravessa a parede sem porta. E o texto vai nos apresentar que a igreja estará reinando com Cristo com poder e grande glória. As nações estarão nessa visão. É a chamada escola quiliasta. A palavra quiliasmo ou quiliasta significa dizer em grego 1000 anos. Apresenta em Apocalipse capítulo 20, cerca de 6 vezes a expressão 1000. É de forma conjectura minha? Não, mas é de forma imediata o reino literal. A primeira regra de hermenêutica, que você sabe melhor do que eu, a Bíblia se interpreta por ela. E a segunda, toda vez que o texto permite uma interpretação literal, deve ser feita de forma literal. O livro de Apocalipse é mais de 80, 90% simbólico. Porém, o simbolismo não altera a literalidade. Porque João vai ter uma visão e vai pegar aquilo que ele viu de forma literal para aplicar de forma simbólica para a compreensão da razão humana. Todos entenderam? Digam glória a Deus. Então a compreensão do reino milenar será o reino literal de Cristo, onde ele reinará de Jerusalém às nações. O contexto vai nos apresentar que a igreja estará como sacerdotes e reis na presença do Senhor,
vou repetir, é você que vai estar com Jesus. O contexto vai nos apresentar que Satanás será amarrado por um pouco de tempo. E no final do milênio será solto para enganar as nações, Gog e Magog. Mas não podemos confundir Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20 com Gog e Magog de Ezequiel capítulo 38 e 39. Essa batalha é diferente. Gog e Magog aqui é o símbolo de todas as nações rebeldes. Por quê, pastor? Porque no dispensacionalismo, Deus toma o pensamento teólogo dispensacionalista, ele toma o pormenor da história num padrão panorâmico. Dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. É a prova literal que Cristo estará reinando. Prosperidade, teocracia. Os animais vão perder aquela ferocidade. Todos estarão ali, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 12, Isaías capítulo 65, versículo 17, Isaías capítulo 66, o reino da glória de Deus, restaurando semelhante ou possivelmente perto do Éden, que é o deleite da presença de Deus, e mesmo assim, tem gente que vai negar a Cristo. É a prova cabal de que o homem é inclinado pelos seus desejos e não é Satanás que influencia, senão a sua depravação pessoal. Olhe para mim, o texto vai nos apresentar, encerra agora, que Cristo reinará de ponta a ponta. Acabado o reino milenar, Satanás com as ações vão subir a ladeira de Jerusalém para destruir ou batalhar contra o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que acontece? Fogo do céu cai e consome a todos. Acabado o milênio, vai chegar o chamado juízo final. Diga comigo, juízo final. O texto, o mar dará os seus mortos e o inferno os seus mortos. O mar aqui significa dizer, na tipologia apocalíptica, na escatologia aplicada, o mar é símbolo de povos ou nações. As nações e os povos darão seus mortos. O inferno dará os seus mortos, o sentido da morte. Palavra Hades. Temos aqui um inferno temporal e um inferno escatológico. O inferno temporal é onde vai a morte dos indivíduos ímpios agora. Morreu sem Cristo, vai para lá, lugar de tormento. O inferno escatológico será inaugurado, que é o chamado lago de fogo no final. Todos entenderam? Digam glória a Deus. O chamado Gehenna. Jesus vai pegar uma tipologia, não, mas de forma literal, para poder aplicar no futuro. O vale de Rinom, que é onde era passado os filhos a fogo por Moloque, um vale que ficava a leste de Jerusalém, fora da cidade, que havia putrefação orgânica, vermes e corpos de animais e acusados do Império Romano naquela ocasião. Não vai dar para falar, mas o contexto vai nos apresentar que no reinado de glória a igreja estará com corpo de glória, os corpos dos indivíduos de forma natural também estarão ali, mas a igreja estará glorificada. Quem acredita diz amém. A terra vai passar por uma renovação, mas não confunda com o reino chamado o estado perfeito eterno. A partir daí, para nós concluirmos, fechei a Bíblia, quem pode dizer glória a Deus por isso? A partir daí, após o reinado milenar literal de Cristo na terra, haverá o chamado juízo final, aonde o texto declara que o céu vai desaparecer, a terra também, de quê? Diante do trono branco. A igreja estará lá como júri auxiliar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, o chamado julgamento forense, do texto diferente de beba bematos para o tribunal de Cristo, para o chamado cripterion, que significa dizer julgamento forense para condenação. O texto declara que todos, de todas as eras, os condenados ali estarão, e a igreja estará para júri auxiliar. Ou seja, você passou da condenação para a vida eterna. Confessou a Jesus, já está salvo para a glória de Deus. O que resta, apenas um detalhe: perseverar segundo a misericórdia de Deus. E depois desse juízo final, não vai dar para falar devido ao horário, mas ali estará Adolf Hitler, Mao Tse Tung, ditador comunista da China,
que na Revolução Popular da China em 1949 falou que o cristianismo ele iria acabar. Morreu Mao Tse Tung e o cristianismo está de pé e os crentes dando glória a Deus. Você sabe qual é o maior país pentecostal do mundo? Não é o Brasil, Estados Unidos ou a Inglaterra. O maior país pentecostal do mundo é a China, com 200 milhões de pentecostais. Assim não deu glória, mas tá bom. Perseguição não mata crente, enche o crente de poder. Alarga, massarga. A prova viva que o comunismo não mata o cristianismo é que todos os líderes do comunismo morreram. Mao Tse Tung morreu, Lenin morreu, Adolf Hitler também morreu, socialista morreu, mas o Cristo vivo permanece no trono com poder e grande glória. Karl Marx morreu, Friedrich Engels morreu, mas Jesus Foucault morreu, Hegel morreu, mas vai lá em Jerusalém. O túmulo de Cristo, a pedra foi removida no terceiro dia. Ele voltou com poder e grande glória. É graça. Após o juízo final, segundo Pedro, encerra agora. Quem me aguenta mais 2 minutos, diga glória a Deus. Vocês estão crentes mesmo, hein? Meu Deus do céu. Segundo o texto, depois do juízo final, haverá novos céus e nova terra. Vou repetir, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Eis que vi novo céu e nova terra. Olhe para mim, não é renovado igual no milênio, não é restaurado igual no milênio, é novo. A palavra novo aqui em grego significa dizer algo inédito. Tudo que Adão desfrutou, a igreja vai desfrutar 7 vezes mais, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Eva eu não sei, mas Adão, brincadeira. Eva também. O texto vai declarar que na oportunidade de novo céu, nova terra, o mar já não existe. E a grande preocupação é se Israel e a igreja terá um destino. Não é isso? Passou a pergunta? Perfeito. O destino de Israel no período milenar é o cumprimento da restauração da pátria, conforme o texto de Isaías capítulo 60, versículo 8, Ezequiel capítulo 37, a restauração espiritual, política e social. Romanos capítulo 11, a chamada cartilha dos calvinistas, que na verdade ali depõe contra, depois nós podemos falar sobre isso. Ali está falando sobre a predestinação de nações. Endurecimento de coração do faraó é porque faraó primeiro rejeitou 2 vezes a pregação. E no final Deus deixou ele por ele mesmo. Mas isso é mensagem para outro dia. O contexto vai nos apresentar que Romanos capítulo 9 é o passado de Israel. Romanos capítulo 10 o presente de Israel. E Romanos capítulo 11 o futuro de Israel. E qual é o futuro de Israel? Romanos capítulo 11 versículo 25 ao 27. E naquele dia o Israel que clamar ao nome do Senhor será salvo. Efésios, a chamada rainha das epístolas paulinas, que Jesus derrubou a parede que fazia separação um com o outro, e de 2 povos fez um povo que glorifica o nome do Senhor. E essa separação é pela carne, mas a união é pelo Espírito Santo. Por isso que Israel, tem alguns, graças a Deus aqui não tem, mas lá em São Paulo tem um presbítero que chegou para mim e falou, pastor, eu descobri. Eu falei, o quê? Israel vai ser rejeitado? Não, já está rejeitado, segundo ele. Eu falei, então você leu o gibi, turma da Mônica. Eu tenho essa brincadeira, né? Eu brinco com eles. Não, meu querido, Israel não aceitou, mas quem entrou na fila, quem não queria, não, quem precisava. Porque naturalmente você, se fosse escolher entre o pecado e a santidade, escolhia o pecado. Nenhum de nós escolheria coisa boa. Mas a graça nos preserva na presença do Senhor. A graça suficiente, a graça preveniente, a graça subsequente. A graça suficiente é Deus revelando a sua glória através da criação e do seu Filho.
A graça preveniente é o Espírito Santo restaurando o pecador para confessar a Jesus como Senhor. E a graça subsequente é o Espírito Santo clamando dentro de você e diante do Pai, orando com gemidos inexprimíveis, dizendo: permanece, caminha. É a graça que te sustenta, é a graça que te renova, é a graça. Dada a palavra de ordem, este período que nós vivemos, aquilo que nós conhecemos como atmosfera, estratosfera, exosfera, pirosfera, barisfera, acabará. Vai passar como estrondo, purificado com fogo, segundo a de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ainda Pedro ratifica: vocês pensam que Deus está tardando na promessa? Ele não tarda, porque um dia para Deus é como mil anos como um dia. Vai passar o céu como estrondo estrépito. E sabe o que vai acontecer? Novos céus e nova terra chegará. Algo inédito, nunca visto antes, mas preparado para os santos na presença do Senhor. Eu encerro Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem lágrimas, nem clamor, porque as primeiras coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Lá no estado eterno de glória, após o milênio, juízo final, não haverá cemitério, porque a morte ali não entra, será aniquilada. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo a ser aniquilado será a morte. Não haverá hospitais, porque ali não haverá doentes, não haverá cemitérios, porque ali não haverá mortos, não haverá simplesmente o inimigo da nossa alma, porque todos estaremos emanados. E detalhe, lá no estado eterno de glória, com a terra reformada, não, mas algo inédito da parte do Senhor, não necessitaremos de sol, porque Deus será o sol da nova Jerusalém. Não necessitaremos de lâmpada, porque Cristo será a lâmpada da nova Jerusalém. Não necessitaremos do mar ou da praia de Itanhaém. Por quê? Porque lá terá o rio da vida para a glória. Aleluia. Quem recebe essa palavra, breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Diga, breve verei o bom Jesus e viverei. O lindo céu eu gozarei, diga, de toda dor, por Deus livre serei. Amém, meus irmãos. Queridos irmãos, daqui a pouco o nosso irmão vai estar respondendo algumas perguntas, mas nesse momento nós vamos servir ao Senhor como oferta especial. Amém? Para a glória do Senhor, nossa irmã Beth vai louvar o Senhor. Nós vamos ofertar na vida deste servo de Deus. Ele hoje tinha um compromisso, tinha um debate hoje na Rádio Mais FM. Quem quiser assistir os seus debates, é só você colocar lá. Ele tem defendido muito a nossa linha arminiana, enfim, e assim, aquilo que a Bíblia diz, que nós cremos. E hoje, por conta de não chegar a tempo, se ele participasse do debate, ele desmarcou lá, porque debate você tem hora para entrar e não tem hora para sair. E para estar aqui conosco, chegou cedo, né? Chegou 6 e pouquinho, esperou aí, enfim. Então nós vamos abençoar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você vai nesse momento ofertar aquela oferta de fé, de gratidão.
Glória a Deus. Eu trouxe ele aqui hoje pela fé. Ele não cobrou nada, mas eu sei que para estar aqui foi um grande sacrifício, devido à distância, devido a que pegou Uber para estar aqui conosco, nosso irmão ajudando, e nós vamos estar ofertando com carinho e ofertando a nossa melhor oferta. Pastor Samuel vai estar fazendo esta oração, logo após a irmã Beth louvando a Deus, e nós vamos ofertar. Eu vou dar minha melhor oferta e você me acompanha para a glória de Deus. Logo após este louvor, nosso irmão vai responder algumas perguntas que chegaram até nós. A paz do Senhor, meus irmãos. Fui presenteado com essa linda mensagem. Hoje estou fazendo 1 ano nessa belíssima cidade, irmãos. Glória a Deus. E Deus nos presenteou. Faça sua oferta missionária. Vim de lá como missionário. Como é importante, aleluia, a bênção missionária na vida de um missionário. Pegue sua bênção e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor nos presenteou hoje com essa linda mensagem, trazendo, Senhor, esclarecimento daquilo que está preservado para nós. Senhor Deus, te louvamos pela vida do missionário que veio hoje aqui, o pastor, que nos abençoou, Senhor Deus, e agora nós vamos também abençoá-lo com a nossa oferta missionária. Toca no coração dos meus irmãos, Senhor Deus, para que abençoe e que ele se sinta vitaminado, abençoado, para continuar nesse grande ministério de abençoar a vida dos meus irmãos por onde ele anda. Muito obrigado, Jesus. Amém. A bênção é sua, irmão. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Só vai ser alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria, a entrada no céu da igreja remida e lavada no sangue, e lavada no sangue da cruz. Os santos vão voar, 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 num coral vão cantar, cantar, cantar. Que maravilha, lá no céu será. Os santos vão voar, 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 num coral vão cantar, cantar, cantar. Que maravilha, lá no céu será. Já posso ver as crianças cantando e a mocidade ao rei exaltando, e os irmãos se abraçando e chorando de alegria eterna. E as irmãs com as vestes tão lindas, agradecendo a vitória final, e todos juntos cantando bem alto, vencemos com Jesus. Já posso ver as crianças cantando e a mocidade ao rei exaltando, e os irmãos se abraçando e chorando de alegria eterna. E as irmãs com as vestes tão lindas, agradecendo a vitória final, e todos juntos cantando bem alto, vencemos com Jesus. É aí que vai ser glória, quando o grande rei se apresentar, o veremos face a face,
a cada um vai abraçar. Todos os que aqui vencerão, Ele ali vai coroar e dirá: filhos para sempre, unidos vamos ficar. Só vai ser alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria quando a igreja chegar lá. Só vai ser alegria, alegria, só vai ser alegria, só vai ser alegria. A nossa entrada no céu são os filhos do Rei. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pedi aqui para pegar esse microfone azul, por gentileza. Nosso irmão vai estar respondendo algumas perguntas. Ainda estamos bem dentro do nosso horário. Os irmãos são sabedores que aquele microfone, aquele relógio, ele é adiantado 10 minutos, né? Então ainda não deu nem 9 horas. Aqui o negócio aqui pode ficar em pé, por favor, se quiser ficar sentado também. Porque esses arranjos do tamanho do mundo aqui, ninguém está vendo o senhor. Meus irmãos, Malaine botou esse arranjo aqui. Tá bonito, tá lindo, viu, Malaine? Tá maravilhoso. Tá lindo, bonito. Não tá bonito? Tá lindo. Tá bonito, viu? Desculpa fazer, irmão, viu? Tá lindo. Vamos lá, a primeira pergunta para o pastor Aleph é a seguinte: aqueles que morreram no Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, quando a igreja for arrebatada, que for entrar nas bodas do Cordeiro, eles serão também ressuscitados para participar? Como é que dá-se a isso? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta que tem uma divisão clássica dentro da visão pré-milenista dispensacionalista. Em especial, alguns autores ou teólogos pré-milenistas dispensacionalistas, como John Walvoord, Dwayne Pentecost e Steve Bowry, eles falam a respeito de que haverá uma diferença, que na igreja não haverá essa ressurreição. Porém, nós acreditamos que desde o Antigo Testamento, pela fé em Cristo, no Messias que viria, estes tais serão ressuscitados, participarão das bodas do Cordeiro, porque o próprio Cristo declara em João, Evangelho Cateuanes, Jesus Cristos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, que Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e ouviu e alegrou-se. Então a fé, desde o Antigo Testamento até o Novo, a salvação é segundo a fé, e não segundo a obra, para a glória de Deus. Então os santos do Antigo Testamento e Novo Testamento ressuscitarão concomitantemente para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos, entenderam? E eu disse aqui, pastor Éder, que Abraão vai estar na mesa. Então, se ele vai estar na mesa, vamos estar lá do lado dele, né? Abraão, Isaac e Jacó. Mateus capítulo 8, né? Vamos estar... Assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Exatamente. E se o senhor me permite uma parte, não sabemos quem é Abraão, Isaac e Jacó, correto? Sim. Porém, eu tenho uma tese interessante, pastor Felipe Lopes, que trata a respeito do quê? Não sabemos quem é Abraão, Isaac e Jacó. Sim ou não, igreja? Sim. Não sabemos, sim ou não? Não temos foto, não temos uma selfie, nem um documento. Porém, nós saberemos, porque o Espírito clama e testifica que somos filhos de Deus. Texto, Mateus capítulo 17. Quando houve a aparição de Moisés, Jesus e Elias, Monte da Transfiguração, quem é que falou que era Moisés ou Elias para Pedro? Pedro ratificou: quer que eu prepare tenda para Moisés e Elias? E o texto ratifica que a voz do Senhor declarou: cala-te, ouve o meu filho amado. Então nós acreditamos nisso. Amém. Ou seja, o Espírito vai confirmar: isso ali é Abraão, isso ali é Isaac, isso ali é Jacó, ali é a irmã Laine, ali é o pastor Felipe, para quem não conhece. Oh, glória. Madriana, né, Madriana? Glória a Deus. Vamos lá, mais uma aqui. As pessoas que morrerem durante o período do milênio, os 1000 anos que Cristo estiver reinando na terra, elas, morrendo no milênio, ressuscitarão
e terão corpo glorificado após a sua morte? Muito bem. É de suma importância ratificar a diferença do estado do reino milenar literal e estado eterno da glória. Estado eterno da glória, que é o período final das eras, não haverá morte. Porém, no reino milenar, o contexto vai nos apresentar, em Isaías capítulo 64, 65, versículo 17 e diante, que de fato haverá algumas pessoas que morrerão. Estas pessoas que morrerão, nesse período, ressuscitarão para a entrada da glória eterna no estado eterno. No período que vai ali compreender no finalzinho do milênio e antes do juízo final. Então tá aí, vai ser, ou seja, elas vão morrer quando ressuscitarem para o Já estado estarão de eterno. glória. Para quem não entendeu, o estado eterno é o final ápice. de tudo e o começo de tudo também, né? E se o senhor me permite, que não deu para falar, que eu sou prolixo nas palavras, me perdoe, o estado eterno é a junção do céu de glória com a terra nova. Eita, viu? Céu de glória, porque novos céus e nova terra, irmão. Amém, muito bom, tá entendido, né, irmãos? Terceira aqui, no milênio, no reino milenar, o sol e a lua ainda existirão? Se não existirão, como se contará o tempo nesse período? Como passará o tempo? Em qual tempo mesmo? Milenar ou No reino milenar de Cristo. Muito bem. Nós, em especial a igreja, estaremos já na fase da eternidade de glória. Aqueles que contarão serão simplesmente aqueles que estão com os corpos naturais, segundo o texto de Isaías. E no reino milenar haverá de fato o sol e a lua, porém Cristo reinará com poder e grande glória. Nesse caso, nós temos por certo que no estado eterno de glória, que é o final, que não haverá o sol e a lua. Sim, que a Bíblia diz que a glória Existe do uma Cordeiro, grande né? diferença. Eu estou errado, mestre? Amém, irmãos? Entenderam, né? No milênio vai ter sol, vai ter lua, vai contar ali o tempo. A Bíblia diz que com 100 anos, né? Exato. Então, Isaías, isso. exatamente. Agora, no estado eterno, quem lembra o que é o estado eterno? A junção do céu de glória com a terra glorificada ali. Aí não haverá mais, porque a Bíblia diz que a glória é do Cordeiro, né? Exato, habitará. Apocalipse 21, 22. Esse é o estado eterno. Isso. Vamos lá, quarta aqui. O cristão pode ser cremado, e isso vai atrapalhar no dia que ele for ressuscitado para o arrebatamento. Se foi cremado, virou só cinza. Visto que a Bíblia diz que o nosso corpo será glorificado, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Então, isso é uma pergunta antiga da igreja, ou não é, irmão? A vida toda, se for cremado, perdeu a salvação, porque como é que vai juntar as cinza? Responda aí para nós, por gentileza. Essa é uma pergunta, sem sombra de dúvidas, interessante. Importante ressaltar o texto de Sefer Kohelet, livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que o pó volte para a terra que o era e o espírito volte para Deus que o deu. Então, naturalmente, em putrefação orgânica ou cremado vai virar pó. Então vai se cumprir a palavra cabalmente, que não importa como o indivíduo será, se ele é morto no sentido do seu corpo, se será cremado ou estará em putrefação orgânica. O que importa é que Cristo garantiu a salvação para quem crê nele e ressuscitará para a glória de Deus o Pai. Glória a Deus. Até porque, irmão, quando morre, que é enterrado, se desfaz, vira pó, irmão. E se o senhor me permite, essa questão é interessante, sabe por quê? Porque normalmente algumas seitas e heresias, elas aplicam isso. Até uma seita famosa, que é considerada e conhecida por todos nós, eles falam que não podem doar sangue. Se o seu filho estiver no estado quase que de morte, tratamento paliativo, se você doar o sangue, você perde a credibilidade, a salvação, etc. Mas eu quero afirmar à igreja que o maior doador de sangue foi Jesus na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então nós já vamos aqui para as últimas. Então, irmãos, entenderam, né? Essa questão do cremado, irmão. Por quê? Porque, por exemplo, nós perdemos em 2006 o pastor Luiz Antônio, né? E ele morreu como? Ele morreu no acidente da Gol, foi da TAM, não lembro qual, da TAM. E todo mundo ali foi incinerado, bastante gente foi incinerada. Então, do lado de casa lá. Do lado da casa, exatamente. O aeroporto lá. Então, como é que ficariam os irmãos que morreram queimados, por exemplo, na igreja primitiva? Então, virou cinza, irmão. Então, eu entendo assim, que o poder de Deus é tão grande, exato, que isso aí vai ser nada para ele. A Bíblia diz que ele conhece
todos os filtros, chama as estrelas pelo nome, o que será reunir suas cinzas aí? Romanos 4,17, pastor Felipe. Deus chama as coisas que não existem como já existisse. Eita, tá aí, pronto, ele faz existir. Vamos lá, cadê a do Facebook? Manda para mim aí, meus irmãos da mídia de cima aí. Vamos lá, manda a do Facebook para mim aí, copia aí. Tem uma pergunta aqui, sobre o sinal 666, será uma marca, será um chip, será o quê? A expressão ali 66, sem sombra de dúvidas, fala a respeito de uma marca visível e não invisível. Então, não temos por certo até hoje uma significação de fato, se será um chip, mas sem sombra de dúvida será algo visível na testa e na mão direita. O que nos importa é que não estaremos aqui. Glória a Deus, não estaremos aqui. Agora, se alguém quiser descobrir, pode ficar, né? Se alguém quiser descobrir, fica à vontade. Amém, irmãos? Então, ninguém sabe ao certo como será essa marca. Só será que é uma marca que será vista, né? E de uma certa forma implantada de uma maneira que quase que impossível sua remoção. Vamos lá, a grande tribulação como a Bíblia descreve. Perfeito. Como a Bíblia descreve a grande tribulação. É isso? Isso. Perfeito, pastor. A palavra grande tribulação em grego, megalitidipsis, se apresenta em especial em Jeremias capítulo 30, versículo 7, angústia de Jacó. Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, falando a respeito da ira de Deus sobre as nações e o pacto quebrado com o anticristo. E simplesmente o texto de Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 21 e Apocalipse capítulo 6 ao 18. Esse período da grande tribulação, na nossa visão, pegando o pano de fundo histórico, teológico e profético de Daniel, considerado o profeta do Antigo Testamento, o livro apocalíptico do Antigo Testamento, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, a semana de anos, subdividida em 3 partes, nós estamos na 69ª semana de anos. E essa lacuna profética, a igreja entrou para segurar e permanecer a salvação através de Cristo para a glória de Deus. E na oportunidade, essa grande tribulação, segundo os relatos de Apocalipse, 1260 dias, falando a respeito de 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de pura catástrofe, 21 juízos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, e também corroborando com a nossa visão pré-milenista dispensacionalista, o anticristo reinará como líder político, o falso profeta é a besta que sobe da terra como líder religioso, e na oportunidade haverá apenas uma religião, considerada ecumênica, uma única adoração ao anticristo, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que o falso profeta vai promover, e nessa oportunidade a grande tribulação é o período da tríade satânica, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Tempo de terrível juízo de Deus sobre as nações e o mundo dos ímpios. Lembrando que a grande tribulação é para comprimir Israel com força, a fim de que Israel se volte para o verdadeiro Messias e o mundo saiba que o Senhor é o único Deus e fora dele não há outro Senhor. Glória a Deus. E a igreja vai estar onde nesse período? A igreja estará nas bodas do Cordeiro. Não, fala de novo, os irmãos dão glória a Deus, mas a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Eita glória. E detalhe, bodas do Cordeiro é a festa da celebração da noiva que entra. Sim. E a ceia das bodas é simplesmente a festa depois do casamento. Então vai ter a celebração do casamento e a festa do casamento. E quem serão os convidados? Arcanjos, querubins, serafins. E a igreja que é você entrará nas mansões celestiais para a glória de Deus e Pai. Amém? Glória a Deus. Estão pedindo para ler ali no telão o que acontece com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Como é que vai ser? Visto, por exemplo, que temos muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Excelente. E como é que vai se dar essa questão delas aí? Uma pergunta soterológica. Isso. Romanos capítulo 1, versículo 20. Todos debaixo do sol são indesculpáveis diante de Deus. Através da revelação geral, a revelação especial. A revelação geral é Deus através da natureza. Sefer Techlah Mismor Le Davi, Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, naturalmente, o céu todos os dias proclama a grandeza de um Deus único.
E a revelação especial através de Jesus, conforme o texto de Sefer Ivrit, livro aos Hebreus, capítulo 1, que nos últimos dias Deus falou através do seu Filho Jesus Cristo. Então, nenhum ser humano, desde Adão até o último minuto da igreja na terra ou da terra em si, este não será inculpável diante de Deus, porque Deus promoveu aquilo que nós conhecemos na teologia, aquilo que nós aplicamos como providência. A providência é o cuidado de Deus para a sua criação, a fim de que o homem se volte para Deus, para a sua glória e para o louvor da sua honra. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Eu li um livro quando era mais novo chamado O Fator Melquisedeque. Vocês comprem. Esse livro fala exatamente acerca da autorrevelação de Deus. Por exemplo, quem ganhou Paulo para Jesus? Na hora cheque mesmo. Perfeito. Houve aí vários acontecimentos, mas quem se revelou a Paulo foi o próprio Cristo. Jesus, né? Foi o próprio Cristo. Então, em lugares ermos onde nós não podemos chegar, haverá autorrevelação de Deus, como já foi dito, através da natureza, Deus em aparição, enfim, mas ninguém vai ser inocente. Amém, meus irmãos? E aproveitando o gancho do Senhor, pastor, o mundo muçulmano hoje vive uma grande conversão através da aparição em visão de Jesus Cristo a muitos muçulmanos. Então, naturalmente, quando Deus quer, Ele faz. Glória a Deus. Meus irmãos, para começarmos a encerrar, o cristão se lembrará de alguma coisa quando depois que for arrebatado? Como é que vai ser? Como é que é essa questão da consciência do ser humano após, por exemplo, estar no paraíso, lembra de alguma coisa, depois do arrebatamento, como é que vai ser isso? Muito bem, é importante ressaltar que nós teremos a lembrança da glória, do sacrifício de Jesus, porque você estando diante do trono da glória, adorando ao nome do Senhor, e você não sabe quem está ali, ou por que está ali, talvez seria algo quase que fora da razão. Mas nós não lembraremos notoriamente daqueles que ficaram, possivelmente alguns familiares que talvez não alcançaram a salvação por desobediência pessoal. Estes tais não nos lembraremos, mas todos teremos o sentimento perfeito do varão perfeito que é Cristo. Sentimento de glória, pensamento de glória e adoração em glória. Amém. Eu penso assim acerca desse assunto, que para você entrar no tribunal de Cristo, você receber o galardão, você precisa saber por que está recebendo o galardão. Você precisa ter entendimento. Para você ter, você vai ter que lembrar de alguma coisa. Você não vai chegar lá com a mãozinha assim, parecendo um robô. Eu não lembro de nada. Me deu uma amnésia. Eu não sei por que eu estou recebendo isso aqui. Haverá uma razão, né? O que se trata dessa coroa? O que se trata dessa honra, né? É isso aí. Vamos encerrar aqui, meus irmãos. Vamos lá. No milênio, o pecado terá alguma influência na vida do homem? O diabo vai estar amarrado ali, o capiroto, por 1000 anos, e o homem vai pecar contra Deus, o pecado haverá. Excelente questão. A palavra pecado, hamartia, significa errar o alvo. O homem foi criado para a glória de Deus. Quando o homem erra esse alvo, que é glorificar a Deus, ele peca. Pecando, naturalmente, não por influência do diabo, mas pela sua depravação pessoal. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Ali em grego a voz é ativa, é quando o indivíduo pratica ação e na oportunidade o próprio Deus, na dispensação milenar, vai cumprir aquilo que o próprio Deus declara a Israel. Aqui está o caminho da vida e da morte. Escolhe a vida e viva. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Glorifique ao Senhor nessa noite. Quantos querem que o pastor Aleph volte aqui outra vez? Diga amém. Amém. Olha aí, então nós vamos depois marcar um seminário de uns 2 dias, para a gente passar aqui 2